Vamos lá, pessoal, retomando a leitura do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos para esse concurso de 2020. Eu me chamo Anderson Rocha, já me apresentei no vídeo anterior, mas, se você não me conhecer, aqui estou eu. Vamos lá. O título 1, que a gente já tratou da Câmara Municipal, que tinha os artigos 1º a artigo 4º. Vamos agora entrar no título 2 dos órgãos da Câmara, a partir do artigo 5º. Neste vídeo vamos trabalhar o capítulo 1 da mesa diretora e órgãos auxiliares, algumas sessões, até mais ou menos aí umas meia hora, para a gente não se estender muito dentro de um vídeo apenas. Aí no outro a gente retoma para finalizar esse capítulo, tá? Então vamos lá. Órgãos da Câmara, o primeiro deles, mesa diretora e órgãos auxiliares. Vamos compreender isso. Seção 1 da composição e eleição da mesa diretora. Dispositivo importantíssimo, muitas vezes cobrado em outros regimentos e aqui possivelmente também. Artigo 5º. A mesa diretora compor-se-á do presidente, do primeiro e segundo vice-presidentes e do primeiro e segundo secretários com atribuições estabelecidas neste regimento. Pronto, nós já sabemos a composição da mesa diretora. É formada por 5 vereadores, sendo um presidente, 2 vices e 2 secretários. Então, presidente, mais 2 vice, mais 2 secretários. Parágrafo único. O mandato dos membros da mesa diretora é de 2 anos, vedada a reeleição de qualquer deles para o mesmo cargo. Também importantíssimo dispositivo. Veja, os vereadores têm mandato de 2 anos para os trabalhos deles como parlamentar. Porém, dentro da casa, eles vão compor órgãos. Um destes órgãos é a mesa diretora. Para compor esse órgão, quem foi eleito para compor esse órgão vai poder compor por 2 anos apenas naquele cargo. Então, quem foi eleito presidente, dentro dos próximos 2 anos, ele não pode ser presidente de novo, mas ele pode concorrer para primeiro ou segundo vice ou para primeiro e segundo secretário, tá? Na esquematização isso aí vai ficar show de bola para você. Artigo 6º. A eleição da mesa diretora far-se-á em primeiro escrutínio pela maioria absoluta dos membros da Câmara, independentemente de convocação. Então veja, para a mesa diretora ser eleita tem que ter o voto da maioria dos membros da Câmara. A Câmara tem 21 vereadores, a maioria absoluta de 21 são 11. Então tem que ter 11 votos escolhendo essa mesa. Se não tiver, vamos para o segundo escrutínio, segunda votação. Parágrafo 1º. Para o primeiro biênio, os 2 primeiros anos do mandato como vereador, a sessão de eleição realizar-se-á no dia 1º de janeiro, às 17 horas, imediatamente depois da posse do prefeito e do vice-prefeito, presidida pelo vereador mais votado dentre os presentes, que convidará 2 vereadores para exercerem a primeira e a segunda secretarias, compondo a mesa diretora provisória só para aquela ação, né? Então, muito boa essa estruturação. No vídeo passado a gente viu que no primeiro ano da legislatura, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, teremos a posse dos vereadores eleitos e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Agora estamos vendo que logo em seguida, no mesmo dia, nesse mesmo horário, assim que terminar a posse destes que eu falei, vamos fazer a eleição da mesa diretora para essa composição. Presidente, 2 vices e 2 secretários. Então, também após para o primeiro biênio, gente, para o primeiro e segundo ano da legislatura, tá? Parágrafo 2º. Eleita a mesa diretora será automaticamente empossada. Uma vez que foram eleitos, eles já assumirão os trabalhos. Parágrafo 3º. Agora para o segundo biênio. Isso é importante. Primeiro biênio. Segundo biênio. A sessão de eleição deverá realizar-se na primeira sessão ordinária do mês de novembro do ano legislativo anterior ao do início do mandato da nova mesa diretora, que tomará posse automaticamente em 1º de janeiro. Na esquematização vai ficar simples para você, mas eu vou tentar falar aqui ilustrativamente.
nós temos 4 anos dos mandatos dos vereadores. Primeiro ano e o segundo ano nós vamos ter uma mesa, nos 2 outros anos vamos ter outra mesa. Essa primeira mesa desses 2 primeiros anos vai ser eleita logo após a posse dos vereadores e do prefeito e do vice-prefeito. Beleza. A outra mesa diretora dos 2 últimos anos, do segundo biênio, portanto, vai ser eleita no segundo ano da legislatura, que a gente chama de sessão legislativa, conforme está aqui, ó. Sessão do segundo ano legislativo, no mês de novembro. Ele não diz a data, né? Tem que ser no mês de novembro do segundo ano legislativo. Por que segundo ano legislativo? Porque ele está falando que é no ano legislativo anterior ao início. Ora, eles vão iniciar no terceiro e no quarto ano. Então, tem que ser no segundo ano. Então, você vai colocar aí do lado, segunda sessão legislativa, pode botar assim, e em novembro. Vou grifar esse parágrafo, porque a gente vai trabalhar bem ele quando fizermos as esquematizações. Anderson, eu quero passar direto logo para as esquematizações, que fica mais fácil. Vai dar problema. Sabe por quê? Porque tu não vai saber de onde eu tirei essa informação. Ah, professor, onde é que está isso? Pô, eu tô lendo um por um aqui. Me acompanha aí, cara. Vai valer a pena. Pode ter certeza. Parágrafo 4º. A eleição da mesa diretora será feita de uma só vez para todos os cargos. Não vai ser eleito primeiro o presidente, para depois ser eleito o primeiro vice, para depois ser eleito o segundo vice, não. É a eleição dos 5, da chapa completa. Devendo os concorrentes reunir-se em chapas, que serão entregues ao presidente, acompanhadas da respectiva autorização dos candidatos, no primeiro biênio, logo após a posse, e no segundo biênio, até 72 horas antes da sessão prevista para a eleição. Olha que massa essas informações, que na esquematização também vai ficar tranquilo. Os vereadores, quando eles forem empossados, eles já vão ter que se reunir para lançar chapa para ocupar a mesa diretora. E aí vamos ter a posse do prefeito e do vice-prefeito e logo em seguida a eleição. Nessa eleição a gente já vai ter esse registro dessas chapas. Agora, para o segundo biênio, que a gente viu que a mesa vai ser eleita no mês de novembro do segundo ano legislativo, essa inscrição da chapa tem que ser feita até 72 horas antes. Eu preciso decorar 72 horas antes. Precisa. E a gente vai fazer uma sequência que vai ficando um pouco mais simples de compreender. Eu sei que agora, para decorar isso aqui tudo, parece impossível. Mas vai por mim. Você vai conseguir. Parágrafo 5º. Cada vereador somente poderá participar da composição de uma única chapa. Por óbvio, ele não pode participar como presidente em uma e como primeiro secretário em outra, por exemplo. Não pode. Parágrafo 6º. As chapas deverão ser numeradas na ordem de recebimento pelo presidente. Chapa 1, a primeira que se inscrever. Chapa 2, a segunda e assim por diante. Parágrafo 7º. Se nenhuma chapa obtiver a maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio, realizar-se-á nova votação, na qual somente poderão ser sufragadas, eleitas, votadas, quer dizer, as 2 chapas mais votadas anteriormente, considerando-se eleita a que obtiver o maior número de votos. Aí vai ser a votação normal. Parágrafo 8º. Havendo empate, as chapas que obtiverem igual número de votos concorrerão no segundo escrutínio e, se persistir o empate, disputarão por sorteio. Então, vamos ter a primeira eleição, a primeira votação, deu empate, vamos para a segunda, deu empate de novo, vamos fazer um sorteio. Parágrafo 9º. No caso de vacância de qualquer cargo da mesa diretora, a eleição processar-se-á na sessão ordinária imediata. Grife isso. Não demora muito. A imediata é aquela em que a vacância for conhecida, sendo o mandato coincidente com os demais em exercício. Não vai ficar por mais 2 anos, não. Vai ficar apenas para finalizar o mandato da mesa que ele entrou agora. Então, se vagou o cargo de segundo vice-presidente, por exemplo, e já estava no meio, já estava finalizando o primeiro ano, o novo segundo vice-presidente vai ficar só por mais 1 ano. Artigo 7º.
No primeiro biênio, não sendo eleita desde logo a mesa definitiva, os trabalhos da Câmara Municipal serão dirigidos pela mesa provisória, presidida pelo vereador mais votado, que terá competência restrita para proceder à eleição, convocando sessões diariamente até que se efetive a eleição. Então, enquanto não for eleita essa nova mesa no primeiro biênio, o presidente, que é o vereador mais votado dentre os eleitos, que foi feito isso lá no primeiro dia, ele vai ficar convocando a sessão de eleição até que se consiga ter esses registros. Artigo 8º, no segundo biênio, enquanto não for eleita a nova mesa diretora, continuará em exercício a anterior, que representará o poder legislativo. Por óbvio, né? Ficou nos 2 primeiros anos. A mesa não foi eleita em novembro, não deu para ser eleita. E não deu para ser eleita também em dezembro depois. Vai continuar em janeiro, fevereiro, até que haja essa eleição da segunda mesa diretora. Artigo 9º. Qualquer dos componentes da mesa diretora poderá ser destituído, grife esse destituído, ou seja, não é porque ele quer sair não, é porque ele fez alguma coisa errada e vai ter que ser tirado antes de finalizar o mandato. Através de processo regular pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, 2/3 dos vereadores. Quando for faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato na forma do parágrafo 9º do artigo 6º, que aí ele vai ficar só complementando o mandato. Então veja que aqui não tem a quantidade de faltas, só foi considerado faltoso. Então isso é muito difícil no momento. Uma falta já caracteriza a possibilidade de destituição, pode até ser requerida a destituição. Abre-se o processo e se 2/3 decidirem, está decidido. Mas aqui não estabelece um limite mínimo, né? E nem máximo. Então, está em aberto, mas é considerado faltoso, omisso ou ineficiente. A ser apurado num processo administrativo, né? Num processo regular. Seção 2, das atribuições da mesa diretora. O que essa mesa diretora faz? A gente já viu que ela foi eleita, vamos ver o que ela faz. Sabe o número de membros da mesa, né? 1 presidente, 2 vices e 2 secretários. Eu sempre levanto esse dedo, mas não liga para ele não. Seção 2, das atribuições da mesa, artigo 10. A mesa diretora, dentre outras atribuições, compete 1. Propor projetos de lei que criem e extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Então, por meio de lei, para aumentar o seu salário, por exemplo, ou criar mais cargos de assistente legislativo, por exemplo, ou de analista jurídico, tem que ser por projeto de lei. Esse projeto de lei tem que partir dessa mesa diretora. Não pode partir de um vereador, por exemplo, sob pena de vício de iniciativa. Tá? Inciso 2. Também compete a essa mesa diretora elaborar e expedir mediante ato a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-la quando necessário. Inciso 2. Suplementar mediante ato as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Questão orçamentária também tem que iniciar da Câmara, da mesa diretora. Inciso 4. Apresentar projetos de lei dispondo sobre aberturas de créditos suplementares ou especiais através da anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Mais uma vez, questão orçamentária tem que iniciar pela mesa. Inciso 5. Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente da Câmara no final do exercício. Todo final de ano, sobrando recurso na Câmara, a Câmara tem que devolver para a Prefeitura. Né? Então, essa atribuição de devolver cabe à mesa diretora. Inciso 6. Enviar ao prefeito, até o dia 1º de março, as contas do exercício anterior, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. Porque o prefeito tem até o final de março. Só que é o prefeito que compila todas as contas do município, inclusive da Câmara Municipal. Essas contas da Câmara Municipal devem ser compiladas pela mesa diretora e a mesa diretora envia para o prefeito até o dia 1º de março. Já vou grifar essa data também. Continuando, inciso 7.
Compete à mesa diretora nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por indisponibilidade, exonerar, demitir, apontar e aposentar, e punir funcionários ou servidores da Câmara Municipal nos termos da lei. Questão administrativa. Até agora a gente estava vendo questão legislativa, né? Questão de apresentar projetos de lei, apresentar mudanças na legislação do orçamento e também questão administrativa já aqui com prestação de contas. Aqui também na questão administrativa cabe à mesa diretora. Inciso 8, apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, balancete relativo aos recursos e às despesas do mês anterior, disponibilizando-os para consulta no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal, bem como todas as informações em tempo real, conforme determina a legislação federal em vigência. Então, tem essa obrigação de prestar contas todo mês, até o dia 20, ao plenário. Artigo 11. Compete à mesa diretora, além das atribuições consignadas na lei orgânica do município e neste regimento, ou dele implicitamente resultante, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal e especialmente. Então, vamos lá. No campo legislativo, o que cabe à mesa? Na parte legislativa, a linha A. Apresentar projeto fixando os subsídios do prefeito, bem como do vice-prefeito e secretários. Falar sobre o subsídio do prefeito não pode iniciar um projeto de lei desse pelo prefeito. E isso as bancas gostam muito. O prefeito municipal apresenta à Câmara Municipal um projeto de lei para mudança dos seus subsídios. Opa, tem vício aqui. Não quero nem saber se é muito ou se é pouco, mas não pode iniciar pelo prefeito. Tem que iniciar pela Câmara através da mesa diretora, tá? A linha B, apresentar projeto dispondo sobre a remuneração dos vereadores e presidente da Câmara. E, a linha C, assinar autógrafos. Quando aprovam uma lei, por exemplo, essa lei vai por meio de autógrafos para o prefeito sancionar, tá? Então, a mesa faz esses autógrafos também. Inciso 2, na parte administrativa, o que cabe à mesa diretora? Vamos lá. A linha A, determinar a abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos. B, permitir que sejam transmitidos por meios de comunicação e internet os trabalhos da Câmara. C, autorizar despesas para as quais a lei não exija licitação. D, autorizar a abertura de licitação e julgá-la. E, assinar os atos administrativos. F, tomar as providências para a realização de sessões solenes. E G, prover o Poder Legislativo de sistema informatizado capaz de tornar disponível a consulta pública de informações e dados de natureza administrativa, orçamentária e financeira através da internet. Parágrafo único. Os atos administrativos terão validade quando assinados pelo presidente e, pelo menos, por um dos secretários. Olha que parágrafo interessante. Quando a gente tratar de assuntos administrativos, nós temos 5 membros na mesa. Não precisa ter a maioria, que é 3. Basta ter o presidente e um dos secretários. Pode ter todos? Pode, mas tendo só esses 2, o ato já é válido, tá? Então, bota aqui, presidente mais um secretário, já está valendo. Artigo 12. O presidente, o primeiro e o segundo secretários da mesa diretora não poderão participar das comissões permanentes. Que artigo também interessante, que é cobradíssimo, porque isso aqui é peculiar da Câmara de Santos. Tem câmaras que restringem só para o presidente, só para os vices também. Aqui está dizendo para o presidente e para os secretários. O vice pode ocupar a comissão permanente. Anderson, que diacho é comissão permanente? Mais para frente, a gente vai trabalhar no capítulo 2, a partir do artigo 25, as comissões de reunião dos vereadores. Essas comissões podem ser permanentes, que vão durar durante toda a legislatura, ou comissões temporárias, que vão surgir, vão cumprir sua obrigação e vão se extinguir. Tá? O que ele está falando aqui?
Das duas comissões, uma permanente e outra temporária, das permanentes, o presidente e os 2 secretários não poderão fazer parte dessas comissões permanentes, mas veja que as temporárias podem. Interessante, né? Já os 2 vice-presidentes podem tanto permanente quanto temporária, não tem problema, tá? E sempre que possível eu vou bater nessa tecla. Também tem que grifar isso aqui. Na esquematização, com certeza você vai ter uma compreensão muito melhor, mas depois de ter lido aqui comigo. Parágrafo único. Na ausência de todos os membros da mesa diretora, presidirá as sessões o vereador mais idoso. E às vezes acontece isso. Não está nenhum dos 5 membros. Se não está o presidente, vai o primeiro vice-presidente. Se não está também o primeiro vice, vai o segundo vice e assim sucessivamente. Primeiro e segundo secretários. Agora não está nenhum dos 5. Vamos chamar um vereador porque alguém tem que presidir os trabalhos naquele dia. E aí será o presidente será o vereador mais idoso dentre os presentes, tá? Show de bola. Também vou fazer mais uma pausa aqui. Vou botar aqui que eu parei aqui. E aí no vídeo seguinte a gente finaliza esse capítulo 1, que trata sobre a mesa diretora e os órgãos auxiliares. Vamos tratar da seção 3 do presidente, seção 4 dos vice-presidentes, seção 5 dos secretários e seção 6 da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E aí a gente encerra esse primeiro capítulo desse título 2. Veja que o título 2 é gigantesco, diferente do título 1. O título 2, que trata dos órgãos da Câmara, está tratando tanto da mesa diretora quanto das comissões. Aqui na mesa diretora a gente viu o primeiro vídeo, que é esse, e vamos ver o segundo vídeo agora a respeito do presidente, do vice-presidente, dos secretários e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, tá? Vou fazer mais uma pausa e aguardo você no próximo vídeo. Por favor, vai lá. Valeu!